Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez por aqui. Eu sou a Luísa. E eu sou a Mariana, e hoje a gente quer te convidar para uma reflexão que provavelmente você faz na sua vida. Você ocupa muitos lugares? Filha, profissional, amiga, parceira, cuidadora. Mas será que você já parou para pensar no que isso faz com você? Então, hoje a pergunta que vai nos guiar nesse episódio é: como você está vivendo todos esses papéis na sua vida hoje em dia? Então, vamos começar pelo começo. Luiz, quais são os papéis que você exerce hoje? Nossa, Mari, quando eu fui fazer o vídeo lá para gravar, né, pro Reels, eu fiquei chocada. 18 papéis. Eu fiquei assim, ó, gente, como assim? Aí agora, cadê? Deixa eu pegar eles aqui. Eu fiquei apavorada, porque a primeira sensação que me deu, assim, eu já tinha, ano passado, eu já tinha feito na terapia, né, eu já tinha feito essa atividade, né, de colocar no papel mesmo, assim, quantos papéis que eu tava exercendo. E eu já tinha ficado impressionada. Ó, achei aqui, ó. Psicóloga, filha, namorada, boadrasta, dona de casa, eu, prima, amiga, supervisora, podcast, irmã, mãe de pet, mãe de planta, empreendedora e estudante. Muita coisa, hein? Muita coisa, muita coisa. E tu, Mari, chegou a colocar no papel pra ver? Não coloquei no papel. Não, momento da vida. E se eu colocar no papel, eu vou ficar mais louca do que eu já. Mas Sim, a maioria desses que você colocou aí, eu também exerço, Lu, com certeza. sim. Sim, e é muito louco, assim, porque é como eu compartilhei já esse lugar de querer dar conta de todos eles, né? Tipo assim, como? Que momento? Teria que ter quantas horas no meu dia para conseguir dar conta deles, Eu todos juntos. estava brincando ali agora com o meu filho, né? Que a gente mudou de casa, tem um monte de coisa para instalar. E nesse meio de tanto de coisa para instalar, aqui tem um playground para as gatas. Ai, sim. Ele, mamãe, que horas você vai instalar o playground para as gatas? Aí eu falei assim, deixa eu pensar, se o meu dia tiver umas 48 horas, ou fizer umas duas clones de mim, eu acho que eu consigo hoje. Nossa, duas clones. Gente, sério, quem ainda não pensou isso, né? Sério, quantas vezes já pensei isso? Meu Deus, podia ter outra de mim, sabe? Totalmente conectada, assim, né? Não uma clone, mas realmente uma cópia de mim mesma, assim, que tivesse, a nossa mente ficasse conectada juntas. É, aí você dá uma ordem, vai lá e instala a cortina, e ela vai lá e Olha, a inteligência artificial já tá, né, assim, eu não duvido que se encaminhe para isso, tá? põe. Futuramente. Eu vi esses tempos um filme que era exatamente assim, né? Nossa, Mas assim, pensando, aí minha cabeça vai para outro lugar, imagina. imagina, Robô. imagina, não, mas nem vamos abrir essa janela aqui. Vamos deixar essa janela para um outro momento, que senão as duas já vão ficar com, né? Vai dar guru, não vai dar bom isso daqui. Mas vamos lá, né? Eu acho assim, quem você é quando não está exercendo nenhum papel? Ai, meu Deus. Eu sou alguém? Tem algum momento que eu não estou exercendo nenhum papel? Eu acho que isso até é impossível, né? Porque nós somos papéis, né? Então, assim, eu acho que a reflexão que dá pra gente pensar é como quem que tá sendo o nosso eu, né, dentro dos papéis, né? Porque é uma coisa muito natural que se vê na clínica, de que geralmente quando eu proponho de fazer essa atividade, geralmente o eu ele não surge, né? Então, eu acho que fica nesse lugar, né? Surge a máscara, a performance, né? Que tem uma diferença entre você, de fato, exercer um papel na vida e performar um papel na vida, né? Sim, Porque sim. quando o papel você exerce ele ali com presença, com espontaneidade, significa que você incorporou aquilo no seu eu, né? Então, Sim. é uma pessoa que exerce naquele momento aquele papel. Agora, quando você performa, aí a coisa fica mais deslocada. Aí você é uma coisa em um, outra em outro, outra em outro, né? Não tem uma essência, não tem algo que liga, né? Sim, Que é sim. que a pergunta provoca. Então, assim, se tirar os papéis, sobra um eu aqui. Quem é essa pessoa, né? Quem Assim, é esse eu, né?
Agora, tirar os papéis é possível? Dentro da perspectiva que a gente trabalha, né, Lu? Não, né? Não, não tem como. Às vezes dá vontade, né? Jogar tudo pra cima e tchau. É. Né? E eu acho que é super importante se permitir se jogar tudo pra cima, né? Claro, não tem como a gente largar tudo e não exercer, mas assim, dentro, né, de todos esses papéis, qual o momento que a gente consegue, né? Parar, só parar um pouco, porque às vezes não é. Às vezes fica essa coisa assim de que parece que, nossa, é um dia inteiro, é uma semana, e às vezes é 5 minutos no teu dia. Uhum. 10 minutinhos no teu dia, né? Em que tu para assim, só para um pouco, respira, para continuar, porque isso vai fazendo total diferença, né, na forma como que vai lidando ali com essas tarefas mesmo, né, do dia a dia, porque acaba que tem muitos papéis que são tarefas, que não tem como não serem, né. Isso. Estava refletindo sobre isso, né? Que acho que tem algumas dimensões dos papéis. Papéis têm algumas dimensões, né? Então, por exemplo, existe o papel que você cumpre uma função ali. Tipo, sei lá, vamos supor, você está faxinando a sua casa, faxineira. Você, Uhum, né? Você está ali no papel de faxineira da sua casa. Você tem coisas muito objetivas para fazer ali. Você vai pegar o balde, vai vassoura, vai limpar e é isso. Não existe um relacionamento ali entre você, não tem uma pessoa. Você está limpando uma coisa, que é a sua casa, né, um ambiente. sim, Quando você vai falar de papéis que a gente exerce na relação, a coisa já muda, né? Porque quando você exerce o papel de filha, considerar que tem um vínculo e tem outra pessoa. Então, não basta você exercer o papel de filha, você se relaciona com a sua mãe como filha, né? sim, exato. E aí ficou mais difícil, né, são os papéis mais difíceis. Isso não é. Aí você não pode só cumprir a função de filha, como você cumpre a função de faxineira da sua casa. Uhum. Existem funções ali, você tem que estar atenta a algumas coisas, mas é uma relação, e aí isso demanda, né? Então, quando o papel demanda também esse vínculo emocional, a coisa fica diferente, né? E aí eu fico pensando, né, no que tu trouxe da performance, né? Porque aí se tu vai pro lugar da performance, é cumprir esses protocolos aí, né? Que aí entra toda essa estrutura social, né? Pensando nessa relação, já que tu usou o exemplo de filha, né? Pensando nessa relação mãe e filha, né? Esse tabu também gigante que existe. Então, Uhum. performar também seria ir para esse lugar de querer cumprir esse papel como se fosse não relacional, né? Não com uma pessoa que está ali, né? É. Mas, tipo assim, eu preciso fazer isso, isso e isso porque tá, né? Aprendi isso de alguma forma. Então, parar para refletir sobre isso é muito importante, né? Muda tudo, né? Quando você, num papel que você se relaciona com alguém, que você olha para aquele alguém como a pessoa que é, muda completamente. O tanto que a gente trabalha isso na prática clínica, né, Lu? Assim, Muito. interferências param de acontecer nas relações quando a gente consegue colocar a nossa paciente ali, o nosso paciente, diante da pessoa que realmente é aquela pessoa, né? Assim, não aquilo que ela projeta nessa pessoa, porque enquanto ela trabalha ali como aquilo que projeta, ela está na função do está performando. Por que eu não estou conseguindo me relacionar com a minha mãe se o roteiro é esse? Não. Nos relacionamentos não tem roteiro, né? A mesma coisa de, para faxinar minha casa eu vou começar pelos banheiros, aí depois eu limpo os quartos, aí depois, né? E por último é a cozinha. Não, não é a coisa, né? Não, não é. Não é a mesma. Nossa, não é nada a mesma coisa, né? E uma outra coisa que é importante da gente pensar, né? Em que momento um papel deixou de ser escolha e virou obrigação para você? Que minha também. Eu vou te falar, esse episódio de hoje tá, hein? Tá, uma Tá terapia depois desse episódio, hein? urgente, né? Pois é. Eu não vou nem começar a falar aqui da minha vida, viu, Lu? Porque pesa um pouco, né, pra gente. A gente precisa olhar. Eu tenho olhado, eu particularmente tenho olhado muito para isso. Eu tô num momento em que, assim, tô buscando esse crescimento pessoal, sabe? De olhar o que é obrigação e se tem que ser obrigação e tem que continuar a ser uma obrigação, então que eu lide diferente com isso. É o que eu tenho feito, sabe? Porque senão pesa. Senão você vai fazer uma coisa que é uma obrigação e fica, ai, que saco fazer isso. Ai. Não, eu tenho buscado transformar, né?
Mudar o afeto, né? Isso. Não romantizar, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar, né? Porque tem coisas que são obrigação aí ficar nesse lugar da romantização. Não é isso, né? Mas é mudar o afeto, porque tá, já que eu, né, de certa forma eu preciso fazer isso, de que forma que eu vou fazer isso? Sabe que pensando aqui, né, eu não consigo identificar hoje algo que seja, assim, obrigação. Mas dentro dos papéis, né, eu acho que algumas funções mesmo que acabam sendo obrigações, Uhum. né, e que às vezes são, assim, chatas, de certa forma, de fazer. Por exemplo, papel de dona de casa, né? Aham. Tipo assim, não é que seja uma obrigação eu fazer, né? Eu acho que também sim, não sei também, fica meio confuso, mas de que forma que eu vou fazer isso? Sim, é. Aí acho que essa é a ideia de mudar o afeto, né? Entender que é uma reflexão que eu venho fazendo, porque é pesado. Acho que é um papel que pesa muito, né? E a gente vai para aquela questão assim, de quantas coisas a gente faz, né? E algumas a gente quer a gente quer dar mais foco, e outras muito para esse lado aí. Eu preciso ter minha casa limpa e organizada para eu conseguir trabalhar. Exato. Até porque eu não consigo funcionar. Hoje em dia, eu, assim, tenho trabalhado muito isso, de que forma, né? Qual é a relação que eu vou ter com a casa, porque, né, muitas vezes eu me vejo super sobrecarregada, principalmente trabalhando em casa, né? Eu acho que isso fica muito misturado. Eu vejo, assim, quantas vezes eu tô aqui trabalhando, aí eu tenho um intervalinho, e aí eu já saio daqui, eu já tô a milhão fazendo várias coisas. E aí teve um final de semana que recebi uma amiga, que inclusive é minha professora de yoga, maravilhosa. E aí ela chegou aqui, ela me olhou e disse assim, amiga, tu não para. Como que tu não vai estar sobrecarregada? Tu não para, tu sai do trabalho, né? Porque ela veio, eu tava trabalhando também. Tu sai do trabalho, aí tu já chega aqui, tu já faz uma coisa, daqui a pouco tu tá fazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E é aquela pergunta, tanto que em muitos momentos eu fiquei com essa pergunta que ela me fez, assim, sabe? Tipo, pergunta não, né? Essa colocação que ela fez, né? Então eu fico prestando atenção. Calma, para um pouco. Aham, uhum. Precisa. Seja 5 minutos, até porque aí a gente se reorganiza, né? Exato. Então é muito necessário a gente conseguir dar essa pausa, né? Dar essa pausa, relaxar um pouquinho e se conectar de novo, até para entender assim, agora eu tenho mesmo que fazer tal coisa, ou eu posso ir fazer outra, como é que é, né? Se não, vira obrigação. Não, eu tenho que fazer aquilo ali porque eu tenho que fazer. Não, de repente dá para não fazer aquilo ali agora e fazer outra coisa, né? Não sei. E Escolha, né? escolhas. E aí, Lu, acho que a gente pode provocar nosso ouvinte, com uma perguntinha aqui, né? Que não sei se a gente vai responder, mas qual papel que mais te define hoje? Você tem essa consciência, essa clareza? Você que está nos ouvindo, né? Qual papel mais te define hoje, né? Eu É, tenho consciência do papel que hoje mais me define. E tenho lutado para que ele não tome conta de todos os outros, que é uma reflexão importante, assim. sim, com certeza, muito importante. É, eu fico pensando também, né, assim, a questão do controle, né? Eu fico quase pensando que ele é quase um papel, assim, na vida, sabe? Porque quando fez essa pergunta, né, eu fiquei super pensando nisso, assim, de, nossa, eu acho que se o controle, ser uma pessoa controladora seria, seria um papel, Aham. Uhum. eu acho que é o que mais me definiria hoje. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente tem esse atrapalhamento, assim, né? Do que é um papel, do que não é, né? O que seria, o que não seria, né? Acho que essa reflexão vem muito, assim, né? Exatamente. Mas é isso, porque talvez, né, sem perceber, você já está carregando mais do que gostaria. Uhum. Então, É. né, por isso que, assim, pensa nisso, né? Qual que é esse papel que mais te define hoje, sabe? Para realmente refletir se tu quer, porque daqui a pouco é um papel que é o mais que mais te define e tu tá bem com isso, Uhum. Uhum. né? Não que o que mais te define seja uma problemática, né? Mas a questão é pensar se é uma problemática, né? Essa é a questão, né? Exatamente. Exatamente. E com isso, acho que vem uma outra pergunta que a gente deixa aí também para pensar
nosso ouvinte, você se sente sobrecarregada? Por que que a gente pensou nessa pergunta? Nossa, Lu, conta pra mim, de 5 atendimentos que você faz de mulheres, quantas vezes aparece essa queixa? 5. Seis. 6 até, né? Eu sei. Essa é uma queixa constante, né? E faz sentido ser, sabe, que o contexto hoje é um contexto que sim, nós não podemos tapar o sol com a peneira, é um contexto de sobrecarga para a mulher, porque a mulher trabalha, e a grande maioria das mulheres trabalha fora. E trabalha em casa, chega em casa tem que fazer tudo, né? A mulher que tem a lista do mercado na cabeça, é a mulher que sabe o que está organizado e desorganizado na casa. Então, assim, essa sobrecarga ela é verdadeira, né? Exato. E não só para as mulheres que trabalham fora de casa, né? Porque também existem muitas mulheres que trabalham só em casa, e eu vejo a dificuldade também dessas mulheres absorverem de que é um trabalho Com não, certeza. não remunerado, alguns até, né, são remunerados, existem acordos já entre casais, assim, né? Vejo muito isso de que o homem trabalha fora e a mulher trabalha em casa, e aí né, assim, acaba ganhando um salário, vamos dizer assim, por isso. Então, mas muitas mulheres, né, trabalham em casa e não são remuneradas por isso. E também, né, vai existir essa sobrecarga. Com certeza, lógico, porque aí é um trabalho que não para, né? Não para. Assim, tanto quem trabalha home office como a mulher que cuida da casa, que tem esse trabalho doméstico, não tem aquela pausa, né? Quando você sai, você está vendo outras pessoas, você está se relacionando, né? Então fica sim esse peso, né? Fica sim esse peso. Uhum, com certeza. E aí vem outra pergunta, né? Você está cansada ou está esgotada? Ou está ambos? Tô cansada, esgotada e morta, né? Muitas vezes. Vejo na prática clínica que as mulheres estão muito cansadas e em períodos assim de mais sobrecarga esgotadas, a ponto de não conseguir visualizar, enxergar saída, né? Sim, sim. E aí, pensando nisso, né, esse cansaço também, eu fico muito pensando que não dá pra gente deixar de falar sobre o nosso ciclo menstrual, né? Com certeza. Não tem como falar de papéis, falar de sobrecarga, falar de cansaço e não falar sobre isso, assim. Eu vejo por mim, assim, né? Isso como uma coisa que eu quero compartilhar. Como, assim, quando eu tô pra menstruar ou menstruada ali naquelas 2 semanas, nossa senhora, o cansaço que vem, ele é muito forte. E são 2 semanas. 2 semanas. Tá entendendo? Se a gente para pra pensar, um mês tem 4 semanas. Aí são 2 semanas bem, assim, né? Mais pra cima, mais disposta. E 2 semanas no chão. Na humilhação. Que, gente, eu acho uma humilhação, assim, ó. Humilhação mesmo. Por que que a gente tem que menstruar uma vez por mês? Quem que inventou isso? Tipo assim, na hora lá da criação do ser humano, por que que inventou? Os animais não são assim. É verdade. Né? Se a gente vê aí o gato, o cachorro e tal, né, que são os animais que a gente tem mais próximo da gente, é de 6 em 6 meses. Por que que a mulher tem que ser uma vez por mês? Nossa, a intenção era povoar esse planeta Terra até não ter mais onde colocar a gente, né? Sobrecarga, É, cansaço. e aí você puxou aí essa questão da TPM, da própria menstruação. Isso traz um peso para o corpo, né? E o que que acontece com o corpo da gente, com a mente, quando estamos sobrecarregadas, né? Você já parou para pensar nisso? Sim. Acontece quando o corpo e a mente estão sobrecarregados, né? Assim, que em muitos momentos você está se arrastando ali, né? Seu corpo não quer responder. Não, só quer ficar deitado em posição fetal e mais nada. Gente, eu acho que isso é tão importante da gente trazer aqui, porque talvez você que esteja nos ouvindo passa por isso e pensa, nossa, sou só eu. E não é só você. Nós estamos aqui para dizer que também é com a gente e é com as pacientes que a gente atende. Isso é uma coisa
é fato. Seu corpo seria lindo, né, se existisse, como eu acho que já existe, depois a gente pode buscar essa informação, algum tipo de condição para a mulher, pelo menos nos dias, a mulher que tem mais problemas, assim, que tem mulher que tem muita cólica, muita enxaqueca, né, dela poder, por mais que você busque tratamento, eu agora, meu está mudando um pouco, mas em fases anteriores, nossa, eu sinto que agora eu tô na perimenopausa, que é um outro, né, Outro ponto. BO aí. Mas já teve vezes assim de no período menstrual eu realmente não consegui levantar. O corpo não responder por mais que eu tomasse anti-inflamatório, analgésico, Uhum. não responder, né? Então tem mulheres que ainda sangram muito, tem mulheres que sangram demais e tem a anemia. A minha avó materna, ela tinha problemas seríssimos no período menstrual porque ela era anêmica. E aí, então, assim, ela ficava. A minha mãe aprendeu a cozinhar com 6 anos por isso, porque minha avó não conseguia levantar para cuidar dos filhos, fraca mesmo, né? E nós estamos falando aqui de uma condição fisiológica, né? Mas e as questões mentais, emocionais, que fazem com que seu corpo não responda também, né? Sim, com certeza. E aí vem outra reflexão, né? O que acontece com o seu corpo e com sua mente quando você está sobrecarregada, Sim, essa é a questão. né? Porque é isso, né? É esse combo de ambos. Então, como que você está fazendo isso, né? Vale refletir, vale pensar, né? De que forma? Porque muitas vezes não é, por exemplo, que nem nesse momento, né? De TPM, de menstruação. Tu vai precisar trabalhar, tu vai precisar, né? Se for muito, vai precisar cuidar do teu filho, né? Então, assim, não, tu não vai conseguir ter esse tempo. Então, mas de que forma que você vai fazer isso? Uhum. Né? Então, sendo mais empática contigo mesma, né? De saber que tu não vai, né? Tá querendo brincar, tu não vai estar tão bem-humorada, tu vai fazer, né? As coisas ali bem nesse papel mesmo de cumprir funções, que às vezes vai cumprir funções, né? Que aí entra aquela perguntinha lá, fica aquela reflexão que a gente fez, né? Das obrigações. Então, vai precisar cumprir, mas, né? Pensar de que forma que vai fazer isso, né? Para não existir o quê? Essa cobrança, essa culpa, né, de não estar conseguindo exercer esse papel da forma como você gostaria. O quanto é difícil isso se essa mulher não se conhece, se essa mulher não se cuida, não tem uma noção, por exemplo, de que se tem alguma coisa no corpo complicada, precisa ir olhar isso, né, com o médico, né? Se é uma questão mental, precisa olhar isso, fazer uma terapia, né, cuidar de alguma forma, porque será que isso não impacta a forma como você se vê, a forma como você se vê, mas a forma como você acaba vivendo no seu dia a dia, né? Se você não cuida, aí não ouve os sinais que o seu corpo dá, né? Então é importante, assim, sentir necessidade, porque muitas vezes, né, Lu, a gente percebe a importância ali percebe que tem alguma coisa errada, mas vai levando, vai levando. Não, vou tocando, vou tocando, vou tocando. De repente você vai ao médico e o que você descobre no médico te deixa assustada, né? Você tem ali Uhum. alguma coisa complicada. E pensando nisso, né, Mari, acho que vale muito a gente trazer aqui você que não tem costume, né, de ir no ginecologista, fazer um check-up. Então, né, fica esse lembrete mesmo para cuidar, né, como a Mari falou, né, assim, de procurar um médico, de procurar terapia se estiver com questões emocionais, enfim, mas não deixar de se cuidar, né, e não colocar isso como mais uma sobrecarga, mais uma obrigação, mas uma necessidade mesmo, né, uma necessidade de que é isso, tu vai estar alimentando o papel do teu eu, que ninguém mais vai poder fazer por ti, só tu mesma. Né? Uhum. Então, não é um lugar aqui de ficar mais uma cobrança para ti, mas um lugar, né, de se cuidar mesmo, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Exatamente. E aí, mais uma pergunta, né? O que é super importante, assim. Você sente culpa quando não consegue dar conta de tudo? Eita, Lelê, essa daí. Ai, 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 essa daí pega, né? Pega no calo de vocês, tenho certeza. A gente é socializada para se sentir culpada de não dar conta de tudo, né? A gente é socializada a se sentir responsável por tudo
e culpada por não dar conta de tudo. Então, minha amiga, você não está sozinha. É uma socialização. Logo mais a gente vai entrar na questão de gênero aqui, né? Sim. É isso mesmo. E acho que a partir daí tem uma questão muito sutil também. E o descanso? O descanso, né? Ele também virou uma tarefa a ser cumprida, que eu vejo isso que muitas pessoas têm o descanso como uma tarefa. Aham. O que é uma problemática muito grande. É, porque se você encaixa o descanso, eu uma vez ouvi isso, acho meio doido. Se você encaixa o descanso na sua agenda, será que naquele dia, naquela hora que está separado o descanso para você, você está cansada para descansar, né? Isso também, se vira tarefa, a gente também não se ouve, né? Porque tem vezes que a gente está com energia. O descanso, ele é também um ouvir o corpo, um centrar, um centramento, né? Bota seu pé no chão, sente seu corpo, sente que o que aqui agora está pedindo descanso. Então, isso não é uma tarefa. Seu corpo está pedindo descanso, é necessidade, é uma coisa que você precisa ouvir ali. Você coloca isso como, dias, 20 minutos eu descanso depois do almoço. Tá, isso pode funcionar, para muita gente funciona. Claro, né? Como tu falou, às vezes a pessoa tá ali, tá dentro, né? Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei numa imobiliária e eu tinha ali intervalo de almoço e na época eu morava com a minha mãe e eu conseguia ir em casa almoçar, né? Então tinha 1 hora e meia, assim, eu morava perto do trabalho e eu lembro de sempre 20 minutos descansar e era ótimo, né? Então acho que ok, né? Não é um lugar aqui, se você faz isso, não é um lugar de ficar preocupada, tá? Mas assim, é nesse lugar, né, que do descanso, assim, de ficar atenta a isso. Né, de ficar atenta de que forma que você está fazendo isso. Exatamente, né? Porque assim, às vezes não é a questão não é ter tantos papéis, né? Mas é o peso que eles têm na sua vida e o jeito que eles estão acontecendo ali na sua vida, né? Parar É para refletir tudo isso. o jeito que vai administrar, né? Porque é isso, né? A gente fica nesse lugar de só ir vivendo, 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 principalmente nós mulheres, toda essa estrutura social, né, que tem, da gente já dar conta de tudo, de fazer, a mulher que faz, né, a mulher que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue, então tudo isso vai chegando nessa somatória e fazendo com que não tenha esse momento de refletir mesmo, de Sim, parar para pensar sobre que forma que você está fazendo isso. exatamente, exatamente. E aí, ampliando um pouco esse olhar, né? Esses papéis que você exerce, você escolheu ou aprendeu que precisava assumir? Eita, aí a gente entra nessa questão do gênero, né, dos papéis sociais, dos roteiros, né? A gente pode refletir aqui sobre assim, o que que é esperado? Você é mulher e o que é esperado de você por você ser mulher, né? Exatamente. Uhum, Né? Porque ainda existe, né? uhum, Porque por mais que se a gente, né, pegar a história, ver o quanto que muitas coisas já mudaram, tem muitas coisas que ainda não mudaram e que estão muito nas entrelinhas. O sim, que é uma problemática também, né? Porque dá essa sensação de que, nossa, não, as mulheres, elas já têm tantas coisas que as mulheres, né, entre aspas, podem fazer, né? E antes não. Então, parece que algumas coisas não existem ainda, mas elas existem. sim. A gente gosta muito, né, Lu, da Miri Lacombe, e em um dos vídeos dela lá no Instagram, ela fala isso. Ela fala que a conquista da mulher, ela não é uma conquista dada e pronta. As mudanças que a gente conseguiu, elas têm que ser defendidas todos os dias. Todos os dias. A O que gente também é cansativo, né? e também é cansativo, porque não tem a garantia de não mudou isso aqui, agora tá. Não, não tá, pessoal, não tá. Né? É, Não tá. Você vê aí agora um movimento aí, por exemplo, esse movimento da mulher troféu que eu vejo, assim, nossa, é uma contra-força quando a gente pensa em tudo que a gente vai tentando trazer de um pouco de liberdade pra gente, isso é uma contra-força, né? Ser muito forte. uma contra-força. É um Exato. ali para a gente perder um monte de coisa que a gente já conquistou. Tem gente aí falando, tá cheio nas redes aí, pessoal,
Nossa, mulher deve votar mesmo, porque mulher não sabe votar. Tem que votar em quem o marido manda. Então, assim, que isso? Contra força. O direito do voto ele já existe para mulheres em vários países, mas a gente tem que continuar brigando para que ele continue existindo. Exatamente. E isso também é cansativo. Acho que esse é o ponto também, de que, sim, nós precisamos continuar lutando Uhum. todos os dias, né? Todos os dias. Mas também é você entender que se algum dia tu não quiser lutar, naquele dia, naquele momento, naquele horário, naquele minuto, não luta. Não luta, vai só descansar. Vai só descansar e ignorar. E quantas vezes nós precisamos ignorar falas, precisamos ignorar comentários, porque também isso é esse lugar do descanso, né? É, fazer ali a desentendida, né? Ai, finge que eu nem ouvi, deixa pra Ai, vou pagar uma de ignorante aqui, nós. não quero militar hoje. Exatamente. Tá ali meu corpo, aham, e você foi para outra dimensão, porque não dá. Tem luta que não dá, né? Tem. É saber, porque isso é se reconhecer também, né? A gente também não tem que dar conta de tudo, inclusive de todas as lutas, né? A gente tem que se reconhecer. Coisa que não vale entrar, né? E aí entra a nossa força, né? Nossa força, nós mulheres, o quanto nós somos fortes juntas e o quanto a gente precisa estar sempre reforçando esse lugar de sair da rivalidade com as nossas companheiras, né? Com as nossas irmãs, com as nossas manas. Porque se naquele dia tu não tá conseguindo, né? Tu tá cansado e tu precisa sair desse lugar da militância, é saber que vai ter uma outra mulher ali que vai estar fazendo isso por ti, Uhum. né? E essa é a nossa força, porque é isso, nós somos muito fortes juntas. É, com certeza. Por isso que Muito. param tanto a gente, né? Querem, né? Porque não conseguem, querem parar e não conseguem, e não vão conseguir. E aí vem outra pergunta muito importante, né? Por que ainda existe uma cobrança tão grande para que você dê conta de tudo? E aí eu complemento com o que acontece quando você não dá conta de tudo. O que que acontece, né? Bom, aí eu vou compartilhar uma coisa minha, tá? Para mim é a culpa. É a primeira coisa. Uhum, uhum, A culpa junto com o controle de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo e ficar, meu Deus, que pessoa que eu sou, né? Eu não sou uma boa amiga, eu não tô sendo uma boa psicóloga, eu não tô sendo uma boa boadraça, eu não tô sendo uma boa namorada. uhum, Aí uhum, agora tem aqui na minha frente mesmo tá minha planta e ela tá precisando de mim, só que eu não consegui ainda parar esse final de semana para olhar para ela. aham, Talvez hoje eu consiga parar. Ai, mas eu já olho e fico, ai meu Deus, vou matar minha planta. aham. Então a tendência é ir pra culpa, né? É, a tendência é ir para a culpa. A gente tem a tendência de ir para a culpa. Acho que isso abre para uma outra pergunta, que é assim, essa sobrecarga que a gente acaba sentindo, ela é reconhecida ou ela é naturalizada, sabe? A gente entende que ela existe, assim, ou ela vira uma coisa natural. A gente reflete sobre ela, ou está naturalizado porque realmente dar conta de tudo, é a Luísa mesmo que tem que fazer. Tem coisas que só a Luísa para fazer, e dentro do controle da Luísa ali, né? É ela que tem que fazer, porque trabalho muito isso na clínica, viu, Lu? Eu faço Uhum. essa pergunta para as minhas pacientes. E se você delegar para alguém, o que que acontece? Nossa, sim. E A aí vem, resposta né? É esse desafio, vai né? fazer como tem que ser feito. E como é que tem que ser feito? Ah, não vai lavar a louça do jeito que eu lavo. Tá, mas a pessoa vai lavar a louça do jeito que ela lava. Ah, mas Uhum. dura, não sei o que e tal. Bom, aí é uma questão assim, delegou, a pessoa vai ter que fazer. Exato, né? Porque é esse questionamento, né? O desafio para você é ter muitos papéis ou não conseguir delegar, Exatamente. né? Porque se a gente pensa, né, é muito uma estruturação, né, social, de que a mulher que precisa fazer tudo, principalmente se a gente pensar na questão de casa, né, e no papel materno também. Uhum, Então, sempre foi muito colocado para que a mulher faça isso. E aham, aí, no momento, né, de que tu vai lá e pede, né, para teu companheiro, para tua companheira, enfim, fazer, né, é suportar, né, a ideia de que tá tudo bem tu não querer fazer naquele momento e tu, né, tu
trazer essa pessoa junto, né? Assim, não só delegar, né? Me incomoda um pouco, assim, te confesso a palavra delegar, né? Mas assim, essa parceria mesmo. Isso. Uhum. Essa parceria de estamos aqui. Eu não vivo sozinha nessa casa. É Sim. uma casa que habitam outras pessoas. Então, o que que essas outras pessoas, né? E aí, claro, dentro de limitações de cada um, né? Em questão de idade, enfim, o que cada um pode fazer? Porque se Uhum. cada um fizer um pouco, né? Vai ficando, vai fluindo. É uma comunidade, né? A gente dividir a casa com outras pessoas é viver em comunidade mesmo. O que que cada um está fazendo para cuidar essa comunidade, né? Para cuidar esse lar que todos habitam. Isso. Mas eu vejo que para muitas mulheres é difícil, inclusive, entender isso. Assim, essa função da mulher de que ela é o esteio do lar, ela que comanda o lar, é tão grande assim, é tão arraigada, que tem muitas mulheres que não conseguem delegar, não dão conta, né? Não conseguem dividir, não admitem isso, nem para elas mesmas, entende? Assim, estou muito sobrecarregada, mas eu nem reconheço que eu vivo numa comunidade, que o meu Uhum. é uma comunidade, entende? Exatamente. Por isso eu preciso dividir, não é nem de ajuda, eu não preciso de ajuda com a louça, eu preciso dividir a responsabilidade de um lugar que é comum a todos ali, né? Isso não é só meu. Então, às vezes, para chegar nisso, nesse reconhecimento, né, de opa, não precisa ser só eu, nossa, é um caminho que a gente tem que fazer assim. Muito, que é totalmente, que é isso, é controverso de tudo que nós mulheres ouvimos. Exatamente. Totalmente, porque é muito naturalizado esse lugar. Total. Assim, né? Eu vim de uma família em que a maioria são mulheres, né? Uhum. Muitas mulheres, eu vim de uma família de mulheres. Mas eu sei que eu tive um exemplo diferente de, Ah, né, o meu avô, ele é a pessoa ele que vai tomar a iniciativa de varrer a casa, ele que cozinha. Então, ah, assim, claro, eu vejo que a minha avó ela faz algumas coisas, faz ali também, né? Lava a louça, mas eu vejo esse trabalho em conjunto. Então, eu cresci, né, num lugar em que eu vi ambas as pessoas fazerem, sim, né? E agradeço por isso, porque eu acho que é um privilégio. grande privilégio, um aprendizado. Então, para mim é algo assim, né, muito difícil quando eu vejo que, como assim um homem não vai fazer? Por quê? Isso te salvou de naturalizar esse lugar. Você já entra para o seu relacionamento entendendo que isso não é o natural. Não é o natural você assumir tudo. Mas É, isso ainda é uma questão que a gente trabalha, assim, né? Dá um certo trabalho para a gente fazer, assim, a nossa paciente compreender isso antes de mais nada. com certeza. E aí vem uma coisa assim, né, pensando agora no Dia dos Pais, que foi ontem, né, que a gente tá gravando, vai sair do dia 11, mas a gente tá gravando antes, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando ontem, né? Então, assim, né, pensando no Dia dos Pais, no domingo, do dia 9, eu vejo também o quanto que vale ressaltar, né, as mulheres que cumprem dois papéis, né? Mulheres que são mães solos, Isso. né? Então, assim, eu acho que aí onde não existe, né, essa parte nem de poder pensar sobre isso, porque ela não tem com quem realmente, Aham. né, e dividir ali as tarefas diárias, né? Então, assim, vai, assim, ó, um grande abraço, um grande beijo, assim, com muito carinho para essas mulheres, Sim. né? Desejando um feliz Dia dos Pais para essas mulheres, né? Mas, As mães, pais, porque isso. é um lugar muito Duas, puxado, né? duas funções, né? Muito diferentes. Bom, a gente deixa uma última pergunta aqui para você refletir neste momento agora, que em quais espaços você ainda sente que precisa provar que você pertence, quando a gente pensa nisso, assim, na questão de gênero, tanto que a gente tem que lutar por alguns espaços, né? Uhum. Será que a gente ainda tem que provar que merece, faz parte, né? Sim. E aí vem uma outra pergunta, né?
que é muito forte, né? Quem cuida de você quando você está cuidando de tudo? Uhum. E aí vem muito esse lugar também, né, das pessoas que trabalham com a saúde, né? As mulheres que trabalham com a saúde. Sim. A dificuldade dessas mulheres, né, de se permitirem serem cuidadas, né? Porque também é esse o lugar, né? Sim. Se permitir ser cuidada, porque a mulher é tão colocada nesse lugar de ser a cuidadora, e quem que tá cuidando dessa mulher? Sim, exatamente. Né? Quem que cuida da gente? Uhum. E até um lugar de deixar isso mesmo, assim, sabe? Eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, tanto na minha vida quanto nas mulheres, né, que eu escuto, que eu atendo, de realmente, assim, como, né, que momento Que que deixa. Que momento. E eu acho que a gente pode pensar assim, muitas vezes dois papéis entram em conflito, né? E quando isso acontece, o que que a gente prioriza? O que que a gente prioriza para poder, inclusive, conseguir ter saúde mental, saúde física suficiente? Entender isso, que priorizar também é uma forma de autocuidado, né? É uma forma de cuidar. Então, Exatamente. não podemos naturalizar, gente, a ideia de não tenho tempo para fazer isso agora. Eu não tenho tempo para praticar minha atividade física. Isso vai te custar lá na frente, sabe? Porque eu gosto sempre de lembrar, usar a metáfora do avião, né? Da aeromoça, dos avisos que a comissária dá lá no início, lá no embarque. Ela sempre fala que a máscara de oxigênio cai e você tem que botar em você primeiro, porque se você não consegue ao outro. Essa metáfora é perfeita. Perfeita. Se você cuidar, seu corpo vai perecer, você precisa do seu corpo também para fazer as coisas, né? Da sua mente para fazer as coisas. Então, assim, como a gente trabalha na clínica, que o horário da terapia é um horário que tem que ser sagrado para aquela pessoa. Tem que ser sagrado, ela não pode colocar, e é muito lindo, né, Lu? Eu acho muito lindo quando uma mulher entende e prioriza mesmo aquele horário e fala: não, a partir de hoje nada me faz desmarcar minha terapia. Exatamente. Nada pode fazer você deixar o seu check-up médico para amanhã. Nada pode fazer você não fazer a sua atividade física, que seja 2 vezes por semana ali. Não pode. Às vezes uma, né, que tu consiga fazer. Isso, né? Porque é isso, né? Você está cuidando de um monte de coisa. Se você não estiver bem, o que que vai acontecer, né? Com certeza, não tem como, né? É se cuidar. E assim, é um lugar de admiração, de coragem. É, Eu muito. sempre falo, né? Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa super resistente, minha terapeuta sabe disso. Super demais, assim. Então, é um lugar de coragem de parar, de se olhar, de querer se cuidar, né? Então, é abraçar essa coragem e ir, né? Às vezes ir com medo, às vezes ir com receio, mas ir, pegar a coragem e ir, fazer. Isso, porque inevitavelmente a gente vai enxergar coisas que a gente não quer. E aí a gente pensa, o que que a gente não consegue abrir mão? Tem coisas que a gente não consegue abrir mão, ainda na sobrecarga. E a gente precisa olhar para isso, para com essa coragem olhar e falar: peraí, isso aqui agora eu vou abrir mão, sabe? Isso Sim, aqui eu vou escolher, toda escolha leva uma perda, um ganho, duas perdas, dois ganhos, ou sei lá, né? Perdas e ganhos, mas eu exatamente. vou abrir mão. Com certeza, né? Não Porque vai. Porque Uhum, talvez, né, você esteja vivendo mais para dar conta do que viver. exatamente. E aí, né, viver ou sobreviver, né? Uhum. Queremos viver, então bora viver, né? E o duro é sobreviver. Se você fica no modo sobrevivência, pode ter certeza que você vai sobreviver pouco aquilo. Logo, logo, alguma coisa vai pipocar aí. Que seja essa sobrecarga te levar a um colapso que a princípio possa ser emocional, até um colapso físico, né? É muito. Uhum. Alguma coisa no seu corpo pode te fazer parar. Que é a hora que a gente tem aí umas doenças que vão fazer a gente parar. A gente vê isso acontecendo, né? É uma somatização. Exatamente. E a gente vai caminhando aqui para o final da nossa conversa. E antes da gente fazer o nosso encerramento, a gente quer deixar você com algumas perguntas. Para refletir, né? Quais papéis ainda fazem sentido na sua vida hoje?
O que você sente que precisa soltar? Como seria uma vida com menos cobrança? O que significa dar conta para você? Você está vivendo ou só cumprindo funções? E eu vou dar uma sugestão. Ouve de novo, pega pergunta por pergunta e vai refletir, porque essas perguntas aparecem muito, a gente faz muito esses questionamentos na nossa prática clínica. São perguntas que levam a gente a se entender, né? De uma forma mais questionadora sobre aquilo que a gente acaba aprendendo a aceitar. Então, se precisar ouvir de novo esse episódio, que eu acho que ele acaba sendo um episódio muito rico para você refletir aí sobre a sua vida, ouve de novo, tenta responder essas perguntas. Né? Mas não coloca isso também como uma obrigação. Não é esse lugar, tá? Só para deixar claro, não é esse lugar, né? Porque às vezes a gente só percebe quando está sobrecarregada, né? Quando precisa parar para escutar, né? Mas não nesse lugar de obrigação, tá? Mas um lugar de se questionar mesmo, de pensar, né? De refletir. Uhum, exatamente. Bom, e agora a gente caminha para o nosso encerramento. Obrigada por estarem com a gente até aqui, né? E não deixem de se engajar com a gente aí nas redes, aqui mesmo no Spotify, nos comentários, porque a gente quer te ouvir. Como é que você se sente exercendo os papéis da sua vida? Então, deixa a conta pra gente lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, no e-mail, onde vocês se sentirem mais à vontade, né? Onde você se sentir mais à vontade para responder essa pergunta pra gente. Porque essa nossa conversa não termina por aqui. Ela só começa, né? Sim, exatamente. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. E lembre-se, toda história merece ser escutada. Porque quando uma mulher fala, Muitas histórias ecoam. Um beijo e até o próximo episódio. beijo!